Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente consegue salvar um planejamento dentro do sistema. Bom, a gente chega na tela de planejamento através de controle financeiro, planejamento. Não tem muito segredo, tá? A ideia aqui é que todas essas linhas dentro da tela de planejamento, elas vão surgir a partir do cadastro da planilha online, beleza? Não vai ser o tema desse vídeo, vai ter um outro vídeo explicando como se faz este cadastro, mas a ideia é nesse vídeo a gente entender como se realiza o congelamento desse cadastro que acabou de ser feito. Por que a gente vai querer fazer isso? Bom, às vezes é interessante se congelar o planejamento inicial de uma safra para que se consiga comparar posteriormente. Bom, aquele foi o meu planejamento no momento inicial, o meu V0, e assim está meu planejamento agora, conforme as alterações que vão acontecendo ao longo dos meses, tá? Os pequenos ajustes vão alterando o seu planejamento atual. E no fim das contas, ele pode ficar bem divergente do seu planejamento inicial, do seu V0. Nesse caso, é interessante você salvá-lo. Como a gente vai fazer isso? Entrando em mais ações, salvar backup planejamento, e a gente deve vir em cadastrar planejamento. Bom, aqui é muito importante a gente descrever o que é esse planejamento. Nesse caso, vamos supor que a gente quer fazer justamente o congelamento V0 da safra 24/25. E caso seja necessário, acrescentar alguma observação sobre. Então, planejamento efetuado no dia em que se está fazendo, né? Talvez por um controle mais interno, tá? Então, supondo que eu estou fazendo esse planejamento no dia 22/5/2024, tá? Bom, pessoal, ao salvar, é muito importante vocês entenderem que ele vai estar entendendo que esse planejamento V0 safra 24/25 é correspondente a todas essas linhas de planejamento atrás da sua tela. Então, eu vou salvá-lo, ele vai registrar esse novo planejamento, certo? E aqui a gente pode ver que ele salvou esse planejamento, todas essas 17.427 linhas de registro de planejamento, tá? É importante enfatizar isso. Bom, um ponto de atenção dentro desse planejamento é que aqui vai ter a listagem de todos os planejamentos já efetuados, tá? A gente vê essa coluna aqui de status habilitado. O que isso significa? Simplesmente que ao você abrir um relatório, por exemplo, você vai conseguir ver esses tipos de planejamento, você vai conseguir visualizar eles, caso queira, tá? Então, supondo que esse planejamento para mim já não faz mais sentido, eu vou desabilitar ele e não vai dar certo de salvar, porque apenas quem faz pode fazer alguma alteração. Mas supondo que tivesse sido eu conseguiria desabilitar ele, o que significa que nos meus relatórios eu já não poderia puxar esse planejamento para fazer uma análise comparativa. É importante ressaltar que, quando eu for puxar algum relatório financeiro, por exemplo, um balancete, se a gente entrar nessa tela de balancete, no campo planejamento, a gente vai ter todos os planejamentos que a gente já cadastrou, justamente aqueles na listagem, e a gente vai ter essa opção de atual. Esse é meu planejamento atual, mas qual é? É referente a qual safra, em qual momento? O planejamento atual é exatamente igual ao planejamento que eu tenho nessa tela de planejamento, referente a todos esses registros. No caso, nesse momento de agora, no momento em que eu acabei de salvar esse planejamento, V0 safra 24/25, ele é exatamente igual ao meu planejamento atual, tá certo? Espero que isso faça sentido para vocês e tenha ficado claro, tá? Desde que ninguém faça nenhuma alteração por hora, o meu planejamento atual vai estar sendo igual ao meu planejamento safra 24/25 que acabou de ser salvo. Conforme as alterações no planejamento aconteçam, meu planejamento V0 vai ficar diferente do atual, beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo sobre como salvar um planejamento. Eu espero muito que tenha ficado claro e agradeço muito a atenção. Até a próxima.